Saudações a todos mais uma vez. Nós somos o NEP Bartolomeu, bem-vindos, todos muito bem-vindos hoje sempre para mais um estudo da primeira epístola, da primeira carta de Pedro. Sem mais delongas, vamos compartilhar a tela do nosso estudo de hoje, onde nós orbitaremos o capítulo 2, nos seus versículos 7 e 8. Compartilhando aqui, primeiramente, como nos é de costume, espero que todos estejam vendo, vamos usar primeiramente o Codex Sinaiticus, o códex mais antigo que a gente conseguiu como fonte de tradução, e é disponibilizado por um consórcio entre universidades da Europa. Então, pedindo licença ao site que é disponibilizado pela internet, nós vamos usar, então, o Codex Sinaiticus como primeira tradução da noite. E nos seus versículos 7 e 8 da primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 2, nós leremos da seguinte forma: para vós, portanto, que crer é a preciosidade, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi a pedra angular e a pedra de tropeço e rocha de escândalo, aos que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os quais também foram designados. Lembrando que estamos falando a respeito do versículo 6, inclusive desde o 5, 4, que Pedro vem falando, desde o versículo 4, para ser mais exato, desculpa, ele vem falando sobre essa questão da pedra angular, né, orbitando as palavras do próprio mestre, quando ele disse que a pedra de ângulo, a pedra de esquina, a pedra de fundação de um edifício teria sido dado por Deus aos homens, eles teriam rejeitados, né? Fazendo uma citação a Isaías e aos Salmos, como a gente estudou na semana passada. E hoje nós vamos orbitar os versículos que complementam essa ideia. Repetindo no Codex Sinaiticus, para vós, portanto, que crer é a preciosidade, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de escândalo, aos que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os quais também foram designados. Passando agora por um códex menos antigo do que o Codex Sinaiticus, vamos ao Vulgata, a Vulgata Clementina, disponibilizada pelo site Bíblia do Caminho. Então, pedindo também licença ao Bíblia do Caminho para expormos e agradecendo a cooperação, vamos ler aqui os versículos 7 e 8, segundo a tradução da Bíblia do Caminho. Lembrando que, segundo a tradução da Bíblia, segundo a fonte da Bíblia do Caminho, né, como eu falei para vocês, o versículo 6, quando se fala sobre essa pedra de ângulo acolhida, ela fala sobre Isaías 28, 16, né? E também ao Salmo 118, se eu não me engano, agora me falha a memória. E ao versículo 7 e 8, a gente vai ler, segundo a Vulgata Clementina, da seguinte forma: ela é, pois, honra para vós que credes, mas para os incrédulos a pedra que os edificantes rejeitaram, esta foi posto por cabeça de ângulo, e pedra de tropeço e pedra de escândalo para os que tropeçam na palavra e não creem em quem igualmente foram postos. Lembrando que, então, aqui, essa parte onde se fala da pedra que os edificantes rejeitaram, esta foi posta por cabeça de ângulo, falta o Salmo 118. A referência, segundo a Bíblia do Caminho, é ao Salmo 118. Então, Pedro estaria fazendo uma referência ao Salmo 118, no seu versículo 7, e a Isaías 28, 16, no seu versículo 6. E no versículo 8, a citação do Velho Testamento, segundo a Bíblia do Caminho, que Pedro estaria fazendo, é Isaías 8, 14. Ok? Passando, então, agora para as traduções do NEP Search. As traduções do NEP Search, começando, então, mais uma vez agradecendo e pedindo licença ao nosso querido NEP Search, a usá-lo nos nossos estudos, né? Primeiro, Almeida Revista e Corrigida, onde nós vamos ler da seguinte forma os versículos. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes,
para o que também foram destinados. Já na versão King James atualizada, você vai ler os mesmos versículos da seguinte forma: assim sendo para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. A pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Já na versão da Bíblia de Jerusalém, você vai ler os 2 versículos da seguinte forma: isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não creem na palavra, para o que também foram destinados. Na Bíblia King James Fiel, de 1611, também é uma tradução muito antiga, menos antiga que a Vulgata Clementina, mas ainda assim muito antiga, talvez das que a gente está disponibilizando até agora aqui, a mais antiga do Websearch. A gente vai ler os mesmos versículos da seguinte forma: e assim para vós, os que credes, ele é precioso. Mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. E na Bíblia, de literal texto e tradução tradicional, nós vamos ler os mesmos versículos da seguinte forma: para vós outros, pois, os que estáis crendo e obedecendo, tal pedra é preciosidade. Para os que estão descrendo e desobedecendo, porém, então a pedra que rejeitaram aqueles que estão edificando, esta foi tornada para ser a cabeça de esquina. Segundo o Salmo 118, aqui já na tradução da LTT. É uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, os quais tropeçam na palavra descrendo, para o que também foram designados. Citação Isaías 8, 14. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tendo em vista todas as traduções que nós usamos no nosso estudo rotineiramente, queria perguntar para você, Yusimar, queria perguntar para você, Paulinho, alguma palavra chamou a atenção, despertou algum interesse maior no coração de vocês, que vocês queiram fazer um estudo prospectivo de alguma palavra específica, de algum verbo específico, nesses versículos, ou vocês querem partir para uma ideia, querem partir para uma proposição, para um ensinamento, para algum argumento, algum questionamento, para a gente fazer, então, um estudo indutivo. Agora é com vocês. Vocês querem que a gente estude alguma palavra que chamou a atenção, ou vocês querem trazer alguma ideia, algum tema para a gente fazer um estudo indutivo? Digam aí para mim, por favor. Ô, João, Diga. como nós conversamos muito sobre a pedra de esquina, né, a pedra angular no versículo 6, eu acho que hoje nós poderíamos partir para o indutivo, porque os dois Indutivo? versículos falam muito sobre essa pedra que nós já fizemos aquele estudo que foi até bem profundo, né, na quarta-feira passada. Mas Sim, aí o sim, que sim. Paulinho entender também, para mim, está ótimo. Show. Mas você teria algum tema, alguma ideia que você queira desenvolver, então? Porque o estudo indutivo a gente tem que pegar a ideia, alguma ideia que a gente, ou algum argumento, algum aprendizado, alguma ideia de síntese, né, dos versículos. Né? Você teve algum tema que te chamou mais atenção no que diz os versículos? Eu gostei muito no final, no comecinho do 9 aí, essa pedra de tropeço e rocha, né? Para aqueles que tropeçam. Sim, sim. Para aqueles que tropeçam, mas também foram chamados, né? Tropeçam Sim, hoje, rejeitam, mas foram chamados do que mesmo foram jeito. destinados, Ok, ok. Está anotado então aqui, ó. Tropeçar mesmo sendo chamado. É isso? É isso, Simar? Aqueles que tropeçam, mas que foram chamados, né? Sim, isso mesmo. Ok. Paulinho, tem alguma sugestão? Não, pode ser a pedra de tropeço mesmo, como está se falando aí, né? Ok.
quando a gente, esse chamamento é muito individual, né? Sim, sim. Mesmo que você seja chamado, existem as pedras de tropeço. Então, eu acho que você poderia fazer uma abordagem geral sobre isso. Ok, beleza. Posso começar então, gente? Vou trazer então o que me chamou mais a atenção no versículo dentro da proposta de Elcimar, que, né, não é coincidência, a gente sabe que não existe esse tipo de coincidência, mas já bate direitinho com o que eu já tinha pensado também. Vamos voltar então aqui para nosso... A própria Bíblia LTT já vai ajudar a gente bem, né? Então, vamos lá. O estudo indutivo, gente, para quem não conhece ainda, que estiver assistindo depois, né, a gente tem duas propostas, vamos lá, para ficar bem claro. A gente tem duas propostas básicas no nosso NEP. Né? O estudo prospectivo da palavra, né? A gente escolhe palavras, geralmente verbos, ou palavras que nos chamem a atenção, ou palavras que venham traduzidas de formas diferentes nos versículos, frente às traduções que a gente escolhe, mas a gente pega uma palavra isolada que nos trouxe algum tipo de ressonância e a gente vai até o léxico grego e vai pesquisar a origem da palavra, os significados possíveis, o campo semântico, e aí a gente tenta reenquadrar, a partir desse estudo dessa palavra, a ideia que ela traz no versículo. Isso é um estudo prospectivo de palavras. O estudo indutivo é quando você lê os versículos por inteiro e extrai um tema ou uma ideia, né, que o versículo traz. Por exemplo, hoje, como a Isumar pediu e sugeriu, eu vou fazer, então, um estudo indutivo, vocês vão ver a diferença. Né? No estudo indutivo, então, a Elcimar trouxe essa ideia que está no versículo 8, de que a pedra se tornou mais do que uma pedra. Né? A pedra, quando Jesus fala lá, também está no Salmo, também está em Isaías, essa pedra que Deus enviou para ser fundação de um edifício espiritual que Deus estaria nos convidando a construir, essa pedra que nós, no estudo da semana passada, chegamos à conclusão de que é Jesus e o evangelho que ele trouxe, né? Jesus corporificando o evangelho, que é o exemplo de vida dele, e o evangelho nada mais é do que a codificação da lei divina de acordo com o mestre Jesus, né? A interpretação de Jesus da codificação da lei divina, que é o máximo que a gente conseguiria entender. Então, essa pedra se torna também uma rocha de escândalo. Lembrando que escândalo, do grego, do escandalon. Escandalon é uma armadilha que você pega a presa pelo pé. Tipo aquelas armadilhas que você faz um lacinho, coloca ele preso num galho envergado, quando o bichinho passa, né, principalmente os pássaros passam e tropeçam ali, aquele laço pega pelo pé e mantém o bicho pendurado. Escândalo é uma armadilha de mola, de pegar pelo pé. Então, se torna uma rocha que faz você cair ou faz você pegar pelo pé e tropeçar. Né? Escândalo, ela tem essa ideia de fazer tropeçar. Né? Por isso que, muitas vezes, escândalo pode ser traduzido, em vez de escândalo propriamente dito, como pedra de tropeço, né? Como algo que faz tropeçar. Então, essa pedra, para aqueles que rejeitaram Jesus e o Evangelho, acabou se tornando algo maior, uma rocha para se tropeçar. Então, se tropeçar numa pedra é ruim, imagina tropeçar numa rocha. Né? Por quê? Porque eles tropeçaram na própria palavra, tropeçaram na própria revisão da lei divina, porque Jesus não veio destruir a lei, ele veio fazer com que ela se cumpra, disse ele lá em Mateus. E aí, descrendo que Jesus trazia esse novo tempo revelatório da lei divina, né, as pessoas esqueceram e tropeçaram, sendo que essas pessoas também foram chamadas a acreditarem, a ouvirem, e aí vem minha sugestão, que foi o que me chamou mais atenção, a obedecerem. Por quê? Porque para você conseguir não tropeçar na proposição de seguir a lei divina, existe uma questão chamada obediência. Já foi falado pela gente aqui mais uma vez nos nossos estudos que o pensamento judaico, e lembrando que o importante de pensar ou tentar pensar como um judeu daquela época é justamente porque Jesus era judeu, Pedro era judeu, Paulo era judeu, Tiago era judeu, Tadeu era judeu, Bartolomeu era judeu, todos eles eram judeus. Então, para a cultura judaica, para a gente poder entender
com a motivação do raciocínio de Pedro, é necessário que a gente entenda um pouco da cultura judaica. Então, na cultura judaica, a obediência a Deus e a sua lei é a única coisa garantidora da manutenção da promessa. E qual foi a promessa que Deus fez para com o povo de Israel, o povo hebreu? Vocês serão a minha nação escolhida para divulgar e manter o meu nome e a minha lei. Mas para isso vocês vão ter que se manter santos. Para manter essa aliança, para manter a promessa, tem que ter santidade. E só pode ter santidade se houver obediência. Então, Elcimar, você que sugeriu o estudo indutivo aí, vou perguntar para você. Tem como a gente tropeçar nessa pedra que se torna uma rocha, de tamanha será a nossa desobediência? Vou refazer a pergunta para ficar mais claro. Não é justamente a desobediência antes da descrença que faz a gente tropeçar por não obedecer a palavra, sendo que as próprias Escrituras, e aí você tem 3 versículos em sequência, com 3 citações do Velho Testamento de Pedro, para mostrar que Jesus era essa pedra, para mostrar que o Evangelho é essa pedra, que se falou em Isaías, que se falou nos Salmos. Então, antes de acreditar, vocês não acham que a desobediência é que faz a gente tropeçar? Sim ou não? Se manifestem aí, por favor. Concordo plenamente. Eu acho que sempre, sempre, e até hoje, nós estamos aí tropeçando e como diz o ditado, né? E que bom, porque quando a gente tropeça, a gente vai para o chão. E do chão você só tem uma saída, levantar, não é? Exato. E é nessa pedra de tropeço, é nesse reconhecimento de desobediência, de que erramos, é que nós vamos levantar e tentar fazer o correto. Concordo plenamente, concordo plenamente. Paulinho, quer falar alguma coisa, filho? Eu estava, enquanto você está falando, eu estava pensando assim, quando nós estamos livres do corpo e temos a oportunidade de rever a nossa vida e tal, a gente vê tantas coisas erradas que nós fizemos, e a gente sai de lá com propostas, né? Propostas de acerto. Só que nós saímos com as propostas e saímos com as forças, né, com o apoio para a gente poder vencer. Só que quando nós chegamos aqui, né, existem as pedras. A gente passa momentos a ser desobediente pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, que são tantas pedras que vão nos levar ao tropeço, né, que a gente vai desobedecer. E tem momentos em que a nossa consciência, a lei divina está na nossa consciência. Quando nós estamos fazendo algo errado, opa, não faça. Mas a gente teima, é desobediente, e nós vamos lá e fazemos. A gente veio para isso? Não. Mas é lógico, nós estamos num processo de crescimento, num processo de evolução. E nesse processo entre vai, volta, cai daqui, levanta, que a gente vai aprendendo. Até no momento que a gente estiver firme, né? Aí nós seremos obedientes. Por isso que é importante a gente estar atento, lendo, revendo, ouvindo alguma coisa boa, para que a gente possa estar sempre vigilante, sempre fresquinho em nossa mente. Perfeito, perfeito, Paulo. Então, olha só, eu vou sugerir uma coisa para vocês, mas antes eu vou deixar uma pergunta no ar para vocês já irem pensando desde agora. Não, mentira, eu vou sugerir primeiro, porque a pergunta vai favorecer a sugestão. Eu vou sugerir para vocês a gente fazer, então, como a gente já fez antes, ir lá no Bíblia do Caminho, né? E deixa eu só colocar aqui. Isso, já mudou a tela aí para vocês também, né? Lá no Bíblia do Caminho, e a gente ir no índice temático. A gente vai pesquisar alguma coisa, algum tema relacionado com o que a gente está propondo nesses versículos, nesse estudo. Provavelmente obediência, ou tropeço, ou crença. Mas antes da gente escolher o que a gente vai
estudar, qual o tema que a gente vai escolher para dar alguma lida de literatura de suporte, né? Literatura de fundamentação, de referência aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês de hoje, para vocês irem pensando. Não precisa responder agora, não. Vamos pensando sobre ela. O quanto que esse mecanismo, porque ouvindo vocês falando e pensando sobre os versículos, eu montei um mecanismo na minha cabeça, né? O quanto que essas três características, essas três dinâmicas desse mecanismo, que é acreditar, crer, acreditar, obedecer e tropeçar, elas podem interagir, né, a favor ou contra a nossa evolução. Vou explicar. Se a gente não crê, a gente tem como obedecer? E o Paulinho trouxe bem, né? A gente sabe, a lei de Deus está na nossa consciência. Então, a gente não precisa nem ter o subterfúgio da crença religiosa, porque a lei de Deus está na nossa consciência. O ditame da nossa consciência já nos aponta para o certo e para o errado. Então, a obediência, o quanto que ela tem a ver com a crença? O quanto eu preciso crer para obedecer? Como eu preciso construir a minha crença para que a obediência venha naturalmente ou com o mínimo de resistência, de rebeldia, que o Paulinho também lembrou muito bem. A gente sabe que tem que obedecer, mas eu faço questão de ser egoísta, de ser rebelde, e vou lá e desobedeço. E aí eu desobedeço, tropeço. E o tropeço? O quanto que o tropeço pode ser usado para melhorar a minha crença, para que a minha crença melhore a minha capacidade de obedecer? Não sei se eu estou conseguindo fazer entender, mas vocês conseguem perceber na minha fala que existe um ciclo? Crença, obediência, tropeço, crença, obediência, tropeço, crença, obediência, tropeço, crença, obediência. E esse ciclo, quando a gente parar para desmembrar o entendimento de cada uma, a gente pode entender o quanto que cada uma desses estágios dessa dinâmica, desse processo, podem ser mudados, podem ser... Como que a gente pode abordar e manejar cada um deles a nosso favor, né? Então, eu posso sugerir, gente, se vocês se oporem, abram o microfone e falem. Mas eu queria muito, a intuição está batendo muito forte aqui para mim, da gente, e aqui, ó, a primeira palavra que aparece aqui na letra O, ó. A intuição está batendo muito forte para a gente dar uma lida em alguma coisa relacionada à obediência. Podemos ver primeiro a obediência? Depois a gente até, se der tempo, a gente pode ver sobre crença, sobre tropeço, sobre erro. A gente pode começar com obediência, gente? Sim ou não? Se manifestem aí, por favor. E eu já ia falar isso mesmo, que realmente é um ciclo vicioso, né? Ou virtuoso, no caso, né? Sim, depende de como a gente manejar, né? E o tropeço não pode ir, porque é por aí mesmo. Por mim, tá ok. Paulinho, podemos ir pela obediência? Tranquilo, tranquilo. Show. Então, Paulinho, você vai fazer um favor para nós. Pede para a intuição aí te falar um número entre 1 e 16. Fala aí. 1 e 16? Pode ser o 16. 16? Então vamos lá. 16, a lição Obediência e Vida de Emmanuel. Vamos lá, está aparecendo para vocês aí, não? Ok. Beleza. Ok. No livro Luz e Vida, capítulo 14, ditado pelo Espírito Emmanuel, trazido para nós pela psicografia de nosso benemérito e amantíssimo apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier, a lição titulada Obediência e Vida. Leiam comigo, por favor. Todas as obras da criação se revestem de grandeza pela obediência com que se vinculam à vida cósmica. Ninguém concebe férias para o sol, a fim de que se refaça de imaginária fadiga. Pessoa alguma espera que o mar se derrame, engolindo cidades, a não ser nos raros momentos que a história registra. Seria ilógico pensar numa fonte que se voltasse para a retaguarda, resolvendo encerrar-se num poço. Todo progresso no mundo se baseia em evolução e sequência. Vou até repetir. Todo progresso no mundo se baseia em evolução e sequência. Realmente, a liberdade autêntica existe. No entanto,
Essa liberdade tem o tamanho dos deveres cumpridos. Nossa Senhora. Emmanuel e os seus coices maravilhosos. Realmente a liberdade autêntica existe. No entanto, essa liberdade tem o tamanho dos deveres cumpridos. Então, liberdade, deveres cumpridos. Sem ordem e sem limites, sem dimensões e sem horários, a vida na Terra seria apenas o caos. Eita, sensacional, hein? Boa pedida, hein? Intuição maravilhosa sua, hein, Paulinho? Yucimar, sua vez, fala um número de 1 a 16 aí para nós. 6. 6. Diante da rebeldia. Então, encontro marcado, ditado pelo Espírito Emmanuel, trazido pelo benemérito Francisco Cândido Xavier, a lição de número 18, diante da rebeldia, o tema obediência e rebeldia. Quando o espírito de rebeldia se te aproxima do coração, segredando frases como esta: não adianta fazer o bem, ou não merece sofrer, aguça os ouvidos da própria alma para que possas recolher as grandes vozes inarticuladas da vida. No alto, constelações que te habituaste a admirar dizem-te ao pensamento: antes que o teu raciocínio nos visse à luz, já obedecíamos ao Supremo Senhor para servir. Enquanto que a terra te afirmará: não és mais que um hóspede dos milhões que carrego há milênios. Em torno de ti, a árvore falará: esforço-me de janeiro a dezembro, a fim de dar os meus frutos por alguns dias em nome do Criador. Entretanto, além disso, preciso tolerar o rigor ou a diferença das estações, aprendendo a memorizar. E o animal te confessará: vivo debaixo do teu arbítrio e fazes de mim o que desejas, por séculos e séculos, porque devo sofrer-te as ordens, sejam quais sejam, para que eu possa um dia sentir como sentes e pensar como pensas. Medita na tolerância maternal da natureza que transforma o carvão em diamante através de décadas e décadas de silêncio e traça caminhos na pedra usando a persistência da gota d'água. Contempla a peça de aço polido e reflete em que ela jamais seria o que é sem os golpes do fogo, e se lhe ajustaram os elementos, e quando sacias a própria fome, dedica um instante de reconhecimento ao pão de que te serves, recordando que nunca lhe teria a bênção se a humildade não lhe caracterizasse a tarefa. Não interpretes a disciplina por tirania e nem acuses a obediência de escravidão. Nossa! Não interpretes a disciplina por tirania e nem acuses a obediência de escravidão. Trabalha e serve com alegria. Oferece a paz de todos os concursos que a harmonia te pede. Rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Não há progresso sem esforço. Não há vitória sem luta. Aperfeiçoamento sem sacrifício. Como não existe tranquilidade sem paciência. Reflete na infinita bondade que preside o universo e cerca-nos de amor em todas as direções. E reconheceremos que se transformações dolorosas no campo da existência muita vez nos transfiguram em crisálidas agoniadas de aflição, ao impacto das provações necessárias, a dor é instrumento invisível de Deus que se utiliza para converter-nos a pouco e pouco em falenas de luz, borboletas de luz. Sensacional. Sensacional. E aí, gente? Quais palavras, quais ideias te chamaram mais atenção? Alguém teve alguma inspiração? Alguém já trouxe algum tipo de argumento? Ou vocês querem uma outra lição? Para mim, essas duas foram
Dois coices muito bem dados por Emmanuel, aqueles coices amorosos que Emmanuel gosta de dar a gente. Mas e aí? Ideia dentro da pergunta que a gente fez, né? A pergunta foi capciosa, foi proposital, né? Foi tendenciosa. Dentro desse ciclo de tropeço, crer e obedecer, o que essas duas lições de Emmanuel ensinaram para vocês? Ilcimar e Paulinho. Quem gostaria de falar? Ilcimar, se você estiver falando, eu não estou conseguindo te ouvir. Estou vendo que seu microfone não tá fechado, mas eu não estou conseguindo te ouvir. Não, eu gostei dessa frase, do último texto aí, que rebeldia é o orgulho que cega o coração, é isso mesmo? Peraí, vou abrir. Eu fechei, não devia ter Volta aí, fechado. Desculpa. Perdão. Eu, na minha pressa, acabei fechando. Calma aí. Era para deixar aberto mesmo. Vamos lá. Rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. É essa? Sim. Então, né, olha assim, uma frase tão, parecia, assim, a princípio tão simples, mas de uma profundidade, né? Por que nós ainda, por mais que saibamos que a coisa está ali, que a pedra, o tropeço está ali, eu ainda caio no mesmo erro, na mesma situação, na mesma condição, eu ainda teimo. Não é uma rebeldia? Sim, Não é? com Olha, certeza. olha, né, que orgulho, que imposição. Tipo assim, eu estou errada, mas eu quero tropeçar ali de novo. E que bom que nós temos a chance de levantar. E a outra frase também, né? Não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício. Como não existe tranquilidade sem paciência. Então, assim, a Exato. luta é essa mesmo, é cair, levantar e não tentar cair na mesma pedra, no mesmo tropeço, né? Tropeçar no mesmo local, né? Sim, Ou seja, na mesma deficiência. Quando a gente tropeça e cai, a gente tem que aprender que ali eu já não posso cair mais, porque se eu aprendi, eu nunca vou cair. Então, tudo é questão de obediência, tudo é questão sim. de entender, né? Essa lei natural aí que nos rege. Nós ainda somos teimosos e gostamos de sofrer. Aí vem a última frase aí, né? Que a dor realmente é o que, pouco a pouco, nos converte, né, em borboleta de luz. Sim, Então, sim, sim. precisamos ainda de cair, ralar o joelho, né? Como diz a música lá, um joelho ralado dói menos que um coração partido, né? Então, nós ainda precisamos cair, machucar e levantar para que nós possamos, então, nos tornar esse ser de luz, né? Sim. E tem uma coisa que me chamou muita atenção, e está me incomodando depois que eu li. Né? Justamente essa frase que você trouxe: rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Como quase tudo que Emmanuel traz para a gente, né? Emmanuel deixa tudo muito bem explicadinho. Um exercício muito interessante que a gente pode fazer nos argumentos que Emmanuel traz é o seguinte: eu fiquei pensando aqui comigo, o que é rebeldia, então? Né? Você trouxe muito bem isso, mas por que a gente teima? Né? A gente sabe por que a gente teima, mas por que a gente é rebelde? Qual é a grande dificuldade do humano, né, do espírito reencarnado no planeta de provas e expiações chamado Terra? Por que nós somos rebeldes? Por que nós insistimos na rebeldia? O que nos faz nos mantermos rebeldes? E a frase de Emmanuel ela é autoexplicativa. Rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Então, um coração cego, ele recebe a rebeldia. Ok? Um coração cego, ele recebe a rebeldia. E o que deixa o nosso coração cego? O que cega o coração? Aí eu parei o raciocínio, não consegui ir à frente. Você, Isimar, ou você, Paulinho, vocês conseguem identificar nesse texto alguma coisa que explique por que a gente, ou o que mantém o nosso coração cego a ponto de deixar que a rebeldia venha fazer morada nele, venha se impor orgulho e nos manter no tropeço? O que é essa cegueira do coração para vocês? Olha, como você disse, eu acho que o Emmanuel explica muito bem. Eu acho que a resposta está lá no número 1.
Não é? Cadê? Quando o espírito de rebeldia aproxima o teu coração, segredando frases como não adianta fazer o bem, não é? Aqui, ó, segregando frases como não adianta fazer o bem ou não Sim, merece sofrer, aguça os ouvidos da própria alma para que possas recolher as grandes vozes inarticuladas da vida. sim. O que são essas vozes inarticuladas da vida? Assim, dando a entender que por que nós estamos ouvindo essas frases? Por que nós estamos ouvindo essas vozes inarticuladas? Não é por rebeldia? Porque, ao mesmo, se eu posso ouvir uma voz que me diz uma frase tão negativa, por que eu não ouço aqueles que estão ali me sustentando o tempo todo? Por E que me você não. indicando o caminho certo, e me indicando o É, caminho correto. Não é assim que um ele, pai e uma mãe fazem? É, por e ele aí. explica embaixo, Simara, lá, no alto, as constelações habituais dizem tipo pensamento. Antes que teu raciocínio nos visse à luz, já obedecemos ao Supremo Senhor para servir. Né? Por que a gente não dá, por que a gente não dá, então, ouvido às próprias vozes da natureza, da criação divina que Sim, nos cerca, né? Que já dão exemplo de obediência? E é muito legal você ter trazido essa questão, que estava lá no número 1, porque, olha só, isso é outra coisa interessantíssima que o Emmanuel faz, segundo alguns teóricos de Emmanuel. Né? Alguns estudiosos das escritas judaicas dizem que o judeu ele pega um texto e sempre assim, por exemplo, para vocês entenderem, o primeiro parágrafo tem a ver com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. Né? Ele vai fazendo as conexões de ideias dessa forma. E você vê que em Emmanuel só aparece a palavra rebelde, rebeldia, ó. Eu dei um Ctrl+Find aqui, o Ctrl+F, e ela só aparece 2 vezes. Ó. Então, realmente, ele explica, né? Ele faz assim, ó, uma coisa explica a outra. Então, rebeldia, né? Quando o espírito de rebeldia se te aproxima do coração, segregando frases como esta, não adianta fazer o bem, ou não merece sofrer, não adianta você não adianta ter renúncia, não adianta você abrir mão, não adianta você dar o seu direito para o outro, não adianta se o outro te pedir a capa, dar a capa e a túnica, não adianta se o outro te pedir para caminhar uma légua, caminha 2, não adianta ouvir isso, né? Mas ele fala, observa a natureza, né, que é muito mais perfeita que você. Até o animal que ainda é puramente instinto, não teve o requinte da inteligência ainda aprimorado, não teve o requinte da inteligência ainda aprimorado no seu pensar, no seu princípio, né, vital, até ele é mais obediente às leis divinas do que a gente. Até o instinto é mais obediente. Então, a cegueira do coração talvez seja, e aí eu quero saber se você, Yusimar, você, Paulinho, concorda com o que eu vou falar. Talvez essa cegueira do coração, como o Paulinho lembrou bem, que a lei de Deus está na nossa consciência, talvez a cegueira do coração seja a gente não dar ouvidos à lei de Deus que está na nossa consciência. Talvez a rebeldia seja que a gente não para prestar atenção como tudo que coopera na natureza, tudo que é criação divina, ainda no seu princípio instintivo, consegue ser muito mais obediente do que eu. Por quê? Porque assim como na nossa consciência está a lei de Deus, na consciência ou no protótipo de consciência que os princípios vitais deles ostentam, também ali existe a lei de Deus, só que eles são muito mais obedientes que a gente. Porque talvez não tenham livre-arbítrio, tudo bem, mas são muito mais obedientes que a gente. Então, eu acredito, ouvindo vocês falando e ouvindo Emmanuel, de que essa cegueira no coração seja a incapacidade, ou não a incapacidade, mas o desinteresse de dar ouvidos à lei de Deus que está na nossa consciência. O que vocês acham disso, Paulinho e Simar? Eu estou falando demais, eu estou esperando o Paulinho Não, falar. Ele não fala. Então Paulinho tá, está reflexivo. eu vou falar alguma Fala, coisa. Paulinho. Eu estava aqui, né, ouvindo vocês falarem aí, e uma coisa que me chamou muita atenção, evolução e sequência, né? É uma coisa que a Sim, gente não cai um fio de cabelo, não seja da vontade do pai. A fruta, ela tem um processo
todo de construção, né? A árvore, desde o momento que nasce, ela cresce, daqui a pouco dá flor, dá fruto, quer dizer, é uma sequência, né? E a rebeldia nada mais é do que o nosso orgulho, né? Um orgulho bastante forte, fortalecido. E eu achei nesse tema aqui que eu escolhi, né, que foi o 16, né? Isso, já até coloquei na tela aí para você. Você botou a 14. Ah, perdão. Não, mas peraí, calma aí. Não foi Mas essa que você escolheu, não? foi a que Não, você leu no não. Não, foi sim. É porque o capítulo é 14, mas olha só, para você entender. É porque aqui ele está como item 16 nas Ah, opções. tá. Entendeu? Obediência Mas de... ela é o Não. capítulo 14 do livro Luz e Vida. É Então, uma coisa muito interessante, né? Porque o sol não para, está sempre brilhando ali, fazendo a parte dele, né? Não tem fadiga. O mar, ele fala aqui, né? Seria ilógico pensar numa fonte. A pessoa, alguma espera que o mar se derrame engolindo cidades, a não ser nos raros momentos que a história registra. Enche, vaza, aquela sequência, né? Todo o progresso do mundo se baseia em evolução e sequência, né? Sabe o que é? É que a gente quer as coisas prontas. E não é assim, né? Seria muito mais fácil. Mas essas conquistas, né? Aqui, ó, a liberdade autêntica existe. No entanto, essa liberdade tem o tamanho dos deveres cumpridos. Aí que está o negócio. Quando eu alcanço essa evolução, eu sei quais são os meus deveres. E os meus deveres cumpridos me dá direito de determinadas regalias. Não é que eu venha impor, porque toda dor, todo sofrimento ao redor, eu fico fortalecido entendendo a lei, porque nada acontece fora da lei. Teve uma pessoa que passou para mim um link, né? Eu mandei para alguns grupos da novela Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e eu estou lendo e ouvindo ao mesmo tempo, que eu preciso, eu acho que gravo mais. E antes da gente iniciar o estudo, teve um momento em que, olha só, não estava dando certo lá aqui no Brasil, os portugueses estavam desenvolvendo o orgulho, aquela vaidade, teve que trazer de outra região, né? Eu não sei se foi não sei se foi da, da Holanda, os holandeses ou da França, para vir, para dominar, para deixar a parte dele, porque ele já estava um pouquinho mais evoluído. Só que naquele momento, olha só, isso Eliú falando, que ia mandar alguém de uma outra região que não fosse de Portugal, porque eles já tinham atingido um certo egoísmo, um certo orgulho e tal, e que não estava conseguindo visualizar a proposta que tinha traçado lá no plano espiritual. E, de repente, esse líder, ele enforca o seu próprio filho por não cumprir aquilo que tinha designado, porque estava se desvirtuando. Lógico, aí fala que depois os dois voltariam para refazer, para rever, reaver alguma coisa. Eu fiquei questionando, meu Deus do céu, hoje, na minha concepção, eu não teria coragem de fazer uma coisa dessa, né? Mas, na época em que eles estavam ali vivenciando, é uma obediência que eu entendo como uma certa brutalidade, mas está dentro de uma lei que, para eles teriam que cumprir. Porque, você entendeu? Isso é uma coisa. E eu vi aqui na lição
do Luz e Vida, não. Aquela outra lição da Encontro Marcado, né? A gota d'água. Décadas, mais décadas de silêncio, caminho na pedra, usando persistência, até que consiga fazer os caminhos ali, né? Isso é a outra coisa que também me chamou a atenção, foi que o metal brilhante, para chegar onde chegou, ele teve que ser colocado ao fogo para poder moldar aquilo que era. Então, a dor, o sofrimento, né? A gente quer, eu sei que é uma conquista, né? A peça de aço polido, ela jamais seria o que é sem o golpe do fogo. A gente precisa de evolução, da sequência, não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício. Então, isso faz parte da vida da gente. É lógico que cada um está no momento certo, na situação certa, para ele poder evoluir. Não adianta a gente querer alcançar altos postos se a gente não tem condições, né? É chegado para a gente na medida certa, e nós temos que fazer a nossa parte. E, com essa crença, né, hoje eu tenho a crença da doutrina espírita, procuro obedecer os preceitos, tudo aquilo que o mestre me ensina. Mas tem momento que eu não consigo, eu caio, eu tropeço, né? Eu quero ser obediente, às vezes eu não consigo, é o meu orgulho, a minha vaidade. Eu volto atrás, como a nossa irmã aí falou, o tropeço não leva o chão. E a única coisa que a gente tem que fazer é levantar. Eu acho que é esse esforço, né? Eu acho que é isso aí que eu estava observando. Vitória sem luta não existe, né? Não há progresso sem esforço e não há aperfeiçoamento sem sacrifício. Perfeito, É, Paulinho. Só Simar. para complementar essa ideia do Paulinho, que foi maravilhosa, uma coisa, Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. Sim. Né? O evangelho é todo de amor, ou seja, nós como filhos ainda adolescentes rebeldes, nós poderíamos seguir essa pedra angular e optar por ir pelo amor e sofrer muito menos ou não sofrer. Mas nós ainda, como adolescentes rebeldes espiritualmente que somos, preferimos a pedra de tropeço. O mesmo Jesus em seu evangelho. Eu preciso ainda cair, ou seja, ir pela dor para aprender. Né? Na mesma pedra que eu posso seguir a minha jornada pelo amor, não, eu prefiro ainda tropeçar nessa pedra, cair, machucar e levantar e aprender pela dor. Por isso que o Emmanuel fala lá que é essa dor que converte para nós em melhoria, em evolução. Porque a nossa rebeldia não nos deixa aprender pelo amor ainda. Nós ainda precisamos aprender pela dor. Infelizmente, né? Nós vamos chegar lá. Eu não desanimo fácil, não. Graças a Deus que a gente não desanima, né, Zilmar? Nós somos brasileiros. Exatamente. Agora, olha uma coisa legal que me ocorreu aqui, gente. A gente estava falando sobre rebeldia, e na outra lição que a intuição trouxe para o Paulinho, né, fala sobre liberdade, não é isso? Pararam para pensar numa coisa? O que é o rebelde? O que é o rebelde? O rebelde é aquela pessoa que luta para não ter a liberdade cerceada, não é isso? A gente tem alguém lutando
para ir contra o sistema, porque acha que a sua liberdade está sendo cerceada pelo sistema, a gente chama de rebelde, não é assim? Todo revolucionário é um rebelde, todo mundo que não está a favor ou está concordando com um sistema que cerceia a liberdade. O que é um sistema? É aquilo que bota regra na sua liberdade, né? Então, o rebelde é toda pessoa que está lutando pela ou lutando para recuperar a sua liberdade. Então, antes de você ser rebelde, você precisa entender o seguinte, né? Ou sendo rebelde, você precisa entender o seguinte, além de abrir os ouvidos para a lei de Deus estar na sua consciência, impedindo que essa cegueira do orgulho chegue no seu coração, você tem que lembrar o seguinte: se você quer ser rebelde, né, quer lutar pela sua liberdade ou quer lutar para manter a sua liberdade, primeiro pare e pensa, você está cumprindo seus deveres? Quais são os deveres que você se predispôs a cumprir? Onde eu vou buscar saber quais foram os deveres que eu me propus a fazer, seguir e obedecer quando eu recebi a dádiva de reencarnar nesse planeta? Quais são os deveres que devem ser cumpridos por todo e qualquer espírito reencarnante no planeta Terra? Quais são os deveres que devem ser cumpridos por qualquer princípio inteligente do universo, independente de qual seja o seu estágio evolutivo ou o local do cosmos que ele ocupe? Qual é o meu dever que deve ser cumprido perante Deus, perante o Mestre Jesus, perante os meus mentores e benfeitores espirituais, espíritos familiares, perante os meus companheiros de jornada reencarnatória? Onde eu vou buscar quais são esses deveres? Elcimar trouxe a resposta antecipando até meu raciocínio, né? A mesma pedra que serve para edificar o edifício do Evangelho que cada um tem que construir dentro de si, essa mesma pedra vai fazer você tropeçar na sua rebeldia, vai fazer você tropeçar no seu orgulho. Essa pedra se chama Evangelho, porque a mensagem do Cristo deve ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Já dizia Alcione, a mensagem do Cristo deve ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Conhecer e meditar fazem parte do ouvir a sua consciência e a lei de Deus que nela está, que Paulo trouxe para a gente. Sentir e viver fazem parte de como que você vai lidar com a pedra, que a Elcimar trouxe agora. Você vai usá-la para edificar esse edifício do Evangelho em você, ou você vai continuar tropeçando nela? Vamos fazer de novo essa pergunta na primeira pessoa. Essa pedra, o que eu tenho feito com ela na minha vida? Eu tenho usado como pedra de ângulo, pedra de esquina, para servir como orientadora da construção, da edificação do reino de Deus, do Evangelho dentro de mim, ou eu tenho tropeçado nela? Ou eu tenho tropeçado nela porque eu nem, apesar de crer, eu não obedeci à lei que trouxe essa pedra para nós, que trouxe essa pedra para mim. O quanto que eu tenho usado essa pedra para construir, o quanto eu tenho tropeçado pelo meu orgulho, pela minha rebeldia nessa pedra. E qual é o meu dever que eu não estou cumprindo? Portanto, a minha rebeldia não me permite ter a verdadeira liberdade. Porque um rebelde, e isso é uma frase de Leon Tolstói, todo rebelde que busca a liberdade é primeiro escravo do seu egoísmo, né? Do seu ódio, da sua incompreensão, da sua intolerância. Todo rebelde é escravo, nem que seja do seu próprio egoísmo. Então, o quanto que eu estou sendo escravo do meu orgulho, escravo do meu egoísmo, escravo da minha ignorância e da minha rebeldia, que estão me impedindo de usar essa pedra como a pedra de ângulo, preciosa para a construção desse templo divino dentro do meu espírito. E é isso que eu aprendi com as lições de hoje. Sou muito grato a vocês, Elcimar, muito grato a você, Paulinho, muito grato a todos os irmãos da espiritualidade que nos ampararam e nos orientaram nas nossas intuições dessa noite. Foi um grandíssimo aprendizado para mim, um aprendizado especial,
E eu agradeço do fundo do meu coração tudo que vocês cooperaram conosco, todos cooperaram para essa construção coletiva. Considerações finais, Elcimar, por favor, depois o Paulinho. Nossa, gostei demais do estudo de hoje, viu, João? Eu acho que a ideia de que talvez a ideia de... Por que o estudo de hoje rendeu? Porque nós falamos demais sobre o que é essa pedra no último estudo. Talvez a ideia de fazer uma junção aí, de durante o estudo a gente pegar a palavra principal, estudar sobre ela e depois continuar com esse estudo indutivo, eu acho que vai fechar um estudo bacana, viu? Sim, sim, sim. A proposta Foi muito teológica bom. é essa. Sim, Muito sim. bom. Também, assim, o aprendizado hoje foi fantástico. Graças a Tem que Deus por entender isso. essa pedra angular na minha vida aí para ver se edifica mais e não precisar tropeçar tanto, né? Eu, pelo menos, vou tentar fazer mais isso, com a graça do Uai. bom Deus. Mas a Eu proposta é essa também. mesmo, Elcimar. A proposta é essa mesmo. Inclusive, a orientação dos grandes estudiosos evangélicos, né, grandes doutores da teologia é essa. Que se estude versículo a versículo, né, e a partir de cada versículo você veja o que mais o seu coração é orientado pelo Espírito Santo. Né? Nesse versículo me chamou mais algum estudo prospectivo de palavra, a palavra é mais importante, e nos próximos, essa palavra, como a gente teve o exemplo hoje, né? O 6 veio com a palavra pedra, né? A pedra de ângulo, pedra de esquina, né? E o 7 e o 8 vieram com a ideia da obediência a essa pedra. Então, o versículo 6, a gente teve que fazer um estudo prospectivo de palavra. No 7 e no 8, já deu para fazer um indutivo. No 9, pode ser que a gente tenha que fazer um prospectivo novamente. E aí, versículo a versículo, a gente vai escolhendo o estudo que melhor ressoar nas nossas almas, melhor foi intuído a nós. E no final, o ideal é que no final de cada perícope você faça uma grande revisão de tudo que você foi aprendendo. Né? Por isso que eu faço, de vez em quando eu paro, faço umas anotaçõezinhas, porque depois eu vou fazer essa revisão do que cada versículo me ensinou, do que cada perícope me ensinou. Mas a proposta é essa mesmo, e se todo mundo concordar, a gente vai mantê-la assim, tá? Isso. Paulinho, meu Nossa, irmão, considerações. Tá? Isso vai ser Não, ótimo, você vai só. não, eu gostei muito do estudo, né? Lembrando que eu acho que o Gilmar falou uma coisa aí da pedra angular, e é bom que a gente tenha com o Evangelho nos orientando e que a gente não venha tropeçar. Mas lembrando que quando a gente colhe essa pedra e vai colocando na nossa construção, né, a gente vai reutilizando essa pedra em nosso caminho. Eu acho que é isso aí, né? O Evangelho nos faz utilizar a pedra, retirar do caminho e construir algo a nosso derredor, para que a gente possa estar fortalecido. E com relação à crença, à obediência, né? Eu volto a falar. Para mim é importante a crença porque eu estou a cada dia lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa através, né, da doutrina espírita. Me torno obediente, não uma obediência cega. Você não vai obedecer porque alguém mandou. A gente obedece porque nós temos consciência da lei de causa e efeito. Da lei de causa e efeito. Então, eu, através do momento que eu tenho a ordem, que eu tenho limite, né, a dimensão do horário, então a vida se torna melhor. Mas eu vou tropeçar, mas com conhecimento. Cada vez que eu vou revendo, né, eu vou tomando novos caminhos, ou vou me fortalecendo, até o momento que eu construir, né, essa ponte entre Deus e a mim, e eu vou passar tranquilo. Isso aí tá perto, alguns milhões de anos, a gente consegue chegar lá. Com Com a graça de certeza. Deus. O importante é estar no caminho. O importante é estar no caminho. É aquilo que o Ernesto Bozano fala, né? O que é o tempo para um espírito que é praticamente eterno? Né? Porque a gente sabe que a coisa mais próxima da eternidade é abaixo de Deus, que só Deus é eterno, né? Mas a coisa mais próxima é o espírito, né? A criação do espírito dele. O que é o tempo para a gente que é quase eterno, para a gente que é quase imortal? Excelente, meus irmãos. Gratidão mais uma vez. Sempre muito bom poder contar com a companhia, cooperação, com o apoio, com a caridade, com a indulgência
né, e com o perdão de todos vocês, meus irmãos reencarnados, todos vocês, meus irmãos desencarnados. E aí eu vou pedir licença para vocês para hoje também fazer a prece de encerramento. E eu convido a todos vocês a elevarem o pensamento a Deus juntamente comigo e agradecermos, mas antes louvarmos o teu nome, Pai. Como eu disse na prece de abertura, é nesses momentos que nós percebemos a tua mão misericordiosa e suprema em justiça, amor e caridade a nos guiar, a nos despejar a graça que tu tem para cada um de nós, ó Pai. E por isso nós te rendemos graça, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te adoramos, ó Pai. Ao Mestre Jesus, nosso querido amigo, irmão maior, divino amigo, bom pastor, nosso paraninfo nessa aposta que é a bem-aventurança do Espírito. A todos os irmãos da espiritualidade que do silêncio do anonimato cooperam conosco incessantemente, incansavelmente, a nossa gratidão e a nossa admiração. E aos irmãos de jornada reencarnatória, que ombro a ombro palmilham esta ventura, esta boa aventurança, que é a jornada do espírito imortal, ora reencarnado, ora na erraticidade. Por isso nós rendemos graças a Ti, ó Pai, por tudo isso. E nós te agradecemos também, Pai, a oportunidade de estarmos aqui e pelas sementes que foram plantadas em nossos corações, construídas a partir da nossa partilha, a partir das intuições interagindo no diálogo, no colóquio fraterno, a partir dessa construção coletiva em teu nome e guiada pelos bons espíritos, ó Pai. Gratidão por isso. E nós te pedimos que, se assim for da sua vontade, que semana que vem possamos estar aqui todos reunidos mais uma vez, para darmos sequência nessa festa de luz, Pai, para darmos sequência nessa escola divina que é o nosso lar. E em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todos sempre. Se assim for da sua vontade, nós te pedimos humildemente, em nome do Mestre Jesus, que assim seja. Amém. Irmãos, gratidão imensa mais uma vez. Lembrando que nós temos um encontro marcado domingo no NEP Alcione e espero revê-los, além de domingo, na quarta-feira que vem. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos vocês. Ok, um abraço, fica com Deus, você e o Simar. Deus abençoe a todos. Amém. Gratidão aí, pô. Boa noite. Boa noite, a gratidão aí pelo estudo. Foi muito bom. Gratidão recíproca. Foi ótimo, gente. Gratidão a vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.